Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 12. Na escola dominical. Trabalho na escola dominical é beneficência, e como poderia ser de outra forma se é um ato de obediência? Creio que você começou a fazer esse trabalho porque chama Jesus de seu Mestre e Senhor e deseja cumprir o grande mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Você vê as crianças como criaturas decaídas, mas ainda coisinhas adoráveis, cheias de vigor, vida e alegria. Você vê como parte da humanidade e conclui imediatamente que a ordem de seu mestre se aplica a ela. Você não é como os discípulos que queriam afastá-las, pois aprendeu com o erro deles e se lembra das palavras do mestre: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. Mateus 19:14. Você sabe também que ele conferiu força à boca dos bebês e crianças de peito por causa do inimigo, de modo que tem certeza de que ele inclui os pequenininhos na grande comissão quando disse: pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Você está duplamente convicto de estar obedecendo à vontade dele, porque há certos preceitos especiais que se relacionam com os pequenos, como cuidar dos meus cordeirinhos. João 21:15. E instruir a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Você sabe que é nosso dever manter vivo o testemunho no mundo, portanto, está ansioso por ensinar a palavra a seus filhos para que eles possam ensiná-la aos filhos dele, e assim de geração em geração, a palavra do Senhor possa ser conhecida. Seja a tarefa agradável a você, seja cansativa, não deve hesitar, mas sim obedecer. O amor que o redimiu também o constrange. Você sente o toque da mão sagrada em seu ombro, a mão que foi transpassada, e ouve seu Redentor dizer: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20:21. E, por causa deste envio, você vai aos pequeninos, em obediência à vontade do Senhor. Quem obedece está agindo bem, e, nesse sentido, o seu serviço entre os pequeninos é beneficência. É beneficência também porque traz a glória a Deus. Devemos sempre continuar a receber de Deus, que é a grande fonte de bondade e bênção. Mas ainda assim, em infinita condescendência, Ele nos permite dar-lhes algum retorno, assim como a gota de orvalho reflete o raio com que o grande sol a adorna. Possamos nós também, dentro da nossa limitação, fazer a luz do nosso grande Pai brilhar diante dos olhos dos homens. Nossa vida pode ser como os rios que correm para o mar, de onde vieram originalmente. Sempre que intentamos algo que irá claramente promover a glória divina, estamos fazendo bem. Quando tornamos conhecida a graça de Yahvé, quando trabalhamos de acordo com seus propósitos amorosos, quando proclamamos a verdade que honra seu amado Filho, de fato, sempre que o Espírito Santo dá testemunho das verdades eternas do Evangelho por meio de nós, há beneficência para com Deus. Não podemos aumentar sua glória intrínseca, mas, por intermédio do seu Espírito, podemos tornar sua glória conhecida por um maior número de pessoas. E uma das melhores formas de fazer isso é ensinando com temor do Senhor as crianças, a fim de que elas possam ser uma semente para servi-lo e de que se alegrem com sua salvação. E quem duvidará de que o trabalho na escola dominical é beneficência para com os homens? A mais elevada forma de caridade é ensinar o Evangelho de Jesus Cristo ao nosso semelhante. Você pode dar pão ao seu próximo, mas depois que ele tiver comido, o pão acabará. Mas se você lhe der o pão da vida, ficará com ele para sempre. Pode dar-lhe pão em abundância, mas no devido tempo ele vai morrer, como seus pais morreram antes dele. Mas se você lhe der o pão do céu e ele comer, viverá para sempre.
Deus o capacitou a dar-lhe comida imortal. Jesus, que é o pão do céu, João 6,32. Que bênção será para um homem se você for um instrumento usado para mudar seu coração e livrá-lo do vício, libertando-o para a santificação. Levar uma alma a Cristo é levá-la para o céu. Entregar o Evangelho aos filhos dos homens é certamente um ato nobre de benevolência. E, como se fosse possível, essa benevolência é ainda maior quando se entrega a verdade de Deus para as crianças. Pois é melhor prevenir do que remediar, e, portanto, é melhor evitar que alguém tenha uma vida de vícios do que ter que resgatar a pessoa mais tarde. E quanto mais cedo uma alma for para a luz, mais curta será a sua noite de trevas, de modo que, quanto mais cedo na vida chegar a salvação ao coração, melhor e maior será a bênção. Receber o orvalho da graça enquanto estamos ainda no orvalho da juventude é um benefício duplo. Você faz um trabalho de beneficência do tipo mais profundo e radical, pois ataca a raiz do pecado na criança. Buscando sua regeneração, você deseja, pela graça de Deus, conquistar o coração para Cristo no início da vida, e essa é a melhor das bênçãos. Espero que você não seja daqueles que esperam ver seus filhos convertidos apenas quando estiverem crescidos, e se sente satisfeito em deixá-lo permanecer em seus pecados enquanto são criança. Espero que você ore pela conversão das crianças enquanto são crianças e esteja trabalhando para alcançar esse objetivo com a ajuda da graciosa do Espírito. Se você estiver fazendo isso, não conheço nenhum serviço que fosse mais digno de ser realizado pelos anjos do céu. Se pudessem ser autorizados a realizá-lo, certamente. Se eles pudessem ensinar o Evangelho à humanidade e pudessem escolher seus alunos, talvez deixássemos passar os que já estão endurecidos no pecado e que só podem dar a sua idade avançada a Cristo, e colheriam para o Senhor os jovens cujo dia está apenas amanhecendo. Nós não podemos escolher um trabalho em detrimento do outro, mas, de qualquer forma, podemos nos considerar felizes se nossa esfera de atuação é entre os jovens. Vamos reunir os botões de rosas para Jesus. Vamos trazer a ele a virgem no frescor de sua beleza e o jovem em seu primeiro vigor, antes que o pecado e a idade os tenha quase despojados de seus encantos. Vamos encontrar para o Senhor aqueles que podem dedicar-lhes uma vida inteira e honrá-lo desde o amanhecer até a noite. Oh, como é glorioso fazer esse trabalho para Jesus! Prossigam os seus encargos, jovens, regozijem-se com o trabalho que tens a fazer, pois isso aplica a fazer o bem. Eu tinha um jardinzinho, e um dia plantei mostarda e agrião. Na manhã seguinte fui ver se já estava brotando, e não fiquei satisfeito por ter que esperar a época devida. Revolvi a terra do canteiro, e ouso dizer que impedi o crescimento da semente por causa da minha pressa. É bem possível que os professores cometam a mesma tolice de querer apressar o não crente com a expectativa de colher amanhã o que semearam hoje. O fruto imediato pode vir, porque Deus opera maravilhosamente, mas, quer ele venha, quer não, o seu dever é simplesmente semear. Você vai colher, mas enquanto isso não acontece, você deve se alegrar em continuar semeando, semeando até o fim. A colheita é a sua recompensa, mas a semeadura é o seu trabalho. Semear sempre, até que a mão seja paralisada na morte e o cesto com as sementes sejam carregado por outro braço. Seu trabalho é fazer o bem, semeando a semente. Você será tentado a sentir-se desgastado. Ensinar criança é trabalho duro. Algumas boas almas parecem ter nascido para isso, fazem um trabalho esplêndido e gostam do que fazem. Para outros é uma tarefa árdua. Alguns são por natureza extremamente inaptos para ele. Mas não acho que devem usar isso como desculpa, e sim aprender a amar o trabalho. Há pessoas extremamente ineptas em qualquer coisa que as façam transpirar, mas nós as chamamos de preguiçosas e as criticamos.
Não é novidade que alguns homens tentam escapar do exército fingindo algum problema de saúde, mas não devemos ter esse fingimento covarde no exército de Cristo. Temos de estar pronto para qualquer coisa e para tudo. Temos de nos compelir à tarefa quando vai contra a maré. Quando é um dever claro, a obediência deve dominar nossa versão. Não tenho nenhuma dúvida de que, para alguns, o ensino é um trabalho árduo demais. Mas ele precisa ser feito. De uma forma ou de outra, agrada-me ouvi-lo falar com santo entusiasmo sobre o privilégio de ensinar as crianças, e creio que na sinceridade, mas sei também que esse trabalho requer de vocês um grau considerável de abnegação, pelo qual a Igreja nem sempre lhes dará o devido crédito. Perseverar de sabate a sabate, semeando alguns parcos conhecimentos bíblicos naqueles meninos barulhentos e tentando abrir os olhos daquelas meninas inquietas, não é nenhuma diversão leve nem agradável. Passatempo deve ser um trabalho pesado e, portanto, não é difícil sentir-se cansado. Os professores podem se cansar, mas por que seu trabalho é constante ano após ano? Admiro os veteranos do seu exército, deveria haver uma velha guarda, bem como novos regimentos. Por que deixar esse trabalho para os jovens iniciantes? Não disse Davi? Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmos 34:11. Quando estava no auge da vida. Por que então muitos deixam de ensinar quando estão mais bem qualificados a fazê-lo? Não é verdade que muitas pessoas de idade têm uma gentileza e uma impotência que curiosamente atrai a atenção dos jovens? Como eles sabem mais por experiência do que a maioria de nós, não deveriam estar mais prontos a ministrar a instrução? Quando eu me assentava aos pés do meu avô e ele contava suas experiências a respeito da graça de Deus, eu sempre sentia grande alegria. Quando ele já estava com 80 anos de idade ou mais, valia a pena percorrer muitos quilômetros para ouvir seu testemunho sobre a fidelidade de Deus. Há dezenas de homens e mulheres de idade cuja história de vida deveria ser contada muitas vezes entre as crianças. Com seu jeito amoroso e alegre, essas pessoas seriam elementos preciosos para o bem das crianças em qualquer escola. Enquanto para outros professores seu trabalho e sabedoria seriam um benefício incalculável. Morra no arreio, se o seu vigor físico e mental permitir. Trabalhe até o fim dos seus dias, se o seu vigor físico e mental permitir. No entanto, o longo trabalho de muitos anos tende a deixar o trabalhador cansado, tanto mais se o trabalho se tornar monótono, e em algumas escolas certamente é. Você vai para a mesma sala sombria e se senta na mesma cadeira diante da mesma classe de meninos. É verdade que os meninos não são sempre os mesmos, embora o provérbio diga: garotos sempre são garotos. Eles não vão ser meninos para sempre, mas se tornarão homens. Contudo, um menino é tão parecido com o outro que a classe é sempre a mesma. As aulas variam, mas a verdade é a mesma. O trabalho é ensinar. É como plantar sementes. Praticamente a mesma coisa, vez após vez. Os amantes da mudança dificilmente encontrarão no trabalho regular da escola dominical um campo para sua inconstância. O texto diz: e não nos cansamos de fazer o bem. Gálatas 6, verso 9. Você está cansado? Há quanto tempo está no ensino? 1000 anos? Vocês riem? Eu sorrio também e digo: não se canse como um período de serviço tão curto assim. Nosso Senhor merece toda uma eternidade em seu louvor, e nós esperamos gastá-la desse modo. Portanto, não nos cansemos durante os poucos anos que constituem a vida comum do homem.